Depois desses números, agora a gente vai direto para São Paulo saber com a nossa equipe sobre como é que está a campanha hoje. Além do resultado da pesquisa Atlas, que mostra empate técnico entre Boulos e Marçal, também tem a campanha solo de Tarcísio para reeleger Nunes sem a colaboração ativa de Bolsonaro. E claro, um destaque importante vai para a entrevista de Tabata Amaral ao portal Metrópolis, na qual ela explicou por que decidiu bater em Boulos nesta campanha. E quem está lá na capital é a nossa repórter Jéssica Bernardo, contando todos esses bastidores. Oi, Jéssica, boa tarde. Obrigada por participar aqui com a gente. Boa tarde, Neila. Boa tarde também a todos que estão nos assistindo. Como você falou da Atlas aí, eu vou começar então a minha participação falando também da Atlas, porque a gente estava hoje, eu estive na agenda de rua da candidata Tabata Amaral e ela comentou esse resultado, né? A deputada aparece na quarta colocação aí da Atlas e ela teve uma oscilação negativa em relação ao levantamento anterior. Antes ela estava com 12% das intenções de voto e nesse levantamento ela aparece com 10,7% das intenções de voto. Mas Tabata diminuiu um pouco aí o peso desse resultado, disse que ainda está dentro da margem de erro, essa oscilação negativa, de fato a margem de erro é de 2 pontos percentuais, e falou que ela se sente muito animada, né, sua equipe toda está muito animada, com o resultado que a Atlas trouxe sobre o segundo turno. Tabata é uma candidata que aparece aí, segundo o levantamento feito pela Atlas, em vantagem em relação aos outros adversários no segundo turno. Ela vence de todos, exceto do candidato Guilherme Boulos, com quem ela tem ali um empate técnico, né? Tabata, que é ali uma personagem do PSB, né, uma candidata do PSB, que se coloca nessas eleições como do centro, Guilherme Boulos mais à esquerda, e hoje, inclusive, logo depois de sair ali da agenda, ela gravou uma live, ela tem feito nessa semana uma estratégia nova ali nas redes sociais, em que ela traz uma proposta e uma polêmica. E o alvo da polêmica dela de hoje foi justamente o Guilherme Boulos, enfim, em Perdizes, e depois Campo Limpo, depois se mudou para São Paulo, né, que é essa região do Campo Limpo, fica na periferia aqui de São Paulo, e ela questiona um pouco isso e também o posicionamento de Guilherme Boulos em relação às eleições na Venezuela. Diz que Boulos se furta aí de criticar o resultado dessas eleições, que é questionado, como a gente sabe, porque, enfim, houve toda uma questão aí de não ter os resultados divulgados em detalhes, né? Enfim, a gente sabe, inclusive, que o candidato da oposição acaba de ir para a Espanha. Então, Tabata traz aí essa rivalidade com Boulos nesse momento da campanha. Mas na nossa sabatina, ela falou de outra rivalidade, que é a dela com Pablo Marçal. Ela comentou que acha que Marçal é uma ameaça para São Paulo, representa uma ameaça para a cidade de São Paulo, e por isso tem feito vídeos criticando o candidato. Ela diz que ela soube quem era Marçal depois que o candidato adversário fez alguns vídeos falando sobre ela, inclusive um em que ele participa de uma entrevista e diz que Tabata foi a responsável pela morte do pai dela, que era um dependente químico e acabou cometendo suicídio. Tabata, então, conheceu um pouco mais, né, Marçal depois desses vídeos e diz que se surpreendeu com a quantidade de coisas que soube desse candidato e decidiu mostrar aí para a imprensa, para a população, quem é Pablo Marçal. A gente tem visto, né, ela tem gravado alguns vídeos para as redes sociais num cenário meio CSI, assim, como se ela estivesse demonstrando em todos os detalhes aí quem é esse candidato e o perigo que, segundo ela, ele representaria para as eleições aqui de São Paulo. Então, ela tem rivalizado com ele. Ela diz que o eleitor tem apresentado nas pesquisas de intenção de voto o nome de Marçal, porque Marçal é um nome ali que surgiu agora, mas que traz a questão do sonho, que faz com que as pessoas achem que elas vão prosperar. E Tabata diz que ele é o caminho da aposta, né? Que ele é um caminho, que ele é o jogo do tigrinho. Ela comenta, então, que ele é um candidato que não representa, não traz propostas sérias, segundo ela, e que não representaria um futuro próspero, de fato, para a cidade, que ele engana o eleitor ao falar que o eleitor vai conseguir prosperar, sem trazer ali propostas que, segundo ela, seriam as que, de fato, poderiam fazer
o eleitor, o morador da cidade de São Paulo ter uma vida melhor. Então ela tem polarizado aí com Pablo Marçal, mas agora começa a fazer alguns ataques também a Boulos, como você citou, Neila. Bom, ela vem atacando Pablo Marçal, mas a gente sabe que não é o candidato que ela gostaria de enfrentar um segundo turno, por exemplo, né? Ela já teria um nome que ela gostaria de enfrentar? Ela fala muito sobre o atual prefeito Ricardo Nunes, que é do MDB, né, está candidato aí à reeleição, diz que a gestão dele é uma gestão medíocre, que ele foi o pior prefeito de São Paulo e que não é possível continuar com Ricardo Nunes aqui na prefeitura. Inclusive, na agenda de hoje, que foi no Campo Limpo, como eu disse mais cedo, ela comentou sobre uma obra que foi feita pelo Ricardo Nunes em um córrego na região do Campo Limpo, usou esse exemplo para dizer que Ricardo Nunes tem feito obras com gastos milionários e que não resolvem problemas, de fato, não resolvem esses problemas que aparecem na cidade. Então, esse córrego, por exemplo, é um córrego que alaga, né? Inclusive, ela conversou ali com uma moradora que mora em frente ao córrego e essa moradora construiu uma comporta para que a água não entre na casa dela, nem na casa dos inquilinos que moram ali no mesmo terreno. E diz que gastou R$3.000, essa moradora, para construir essa barreira para evitar que a água avance. E ela diz, então, que Nunes não pode ser reeleito e que ele é, por isso, seu principal adversário nessa campanha. Então, a gente vê ela aí com alguns alvos, né? Nas redes sociais, mais focada em Pablo Marçal, nos debates também tem feito bastante essa rivalidade com Marçal, mas quando questionada sobre o seu principal adversário, ela sempre responde o nome do atual prefeito, candidato à reeleição, Ricardo Nunes. Jéssica, saindo um pouquinho da Tabata e fazendo um apanhado geral, por favor, me corrija se eu estiver errada. A gente tem aí na campanha agora Tabata batendo no Pablo Marçal, tem essa nova vertente dela nas redes sociais. A gente vê Datena um pouquinho apagado nessa corrida eleitoral, principalmente nessas últimas 2 semanas, nessa semana especialmente. Boulos, a gente viu também, deu uma apagada nessa última semana. E a gente vê também Pablo Marçal com problemas aí de muita gente batendo em cima dele, né? Soltando pílulas sobre Marçal. E no caso de Nunes, uma carreira solo, aí uma campanha solo de Tarcísio a favor de Nunes, correndo aí a favor de Nunes sozinho, porque Jair Bolsonaro deu uma recuada, não é mais ou menos esse o cenário? Olha, a gente tem visto sim o governador Tarcísio de Freitas apoiando muito o candidato à reeleição, Ricardo Nunes. Os dois têm feito uma série de parcerias, né? No último ano eles fizeram aí algumas entregas junto. Tarcísio já disse algumas vezes que Nunes é o candidato dele porque ele sabe trabalhar junto com o governador, ele prioriza a cidade de São Paulo, enfim. Então ele vê em Ricardo Nunes um grande aliado para os seus projetos para a cidade de São Paulo. O governador enxerga Ricardo Nunes como esse nome que pode fazer com que ele faça aí as obras, os investimentos em São Paulo que ele gostaria, em conjunto com a prefeitura, né? O presidente Jair Bolsonaro, por outro lado, apesar de ter apoiado Ricardo Nunes, declarado apoio a Ricardo Nunes, ele tem tido uma participação um pouco mais discreta, vamos dizer assim, nesse início de campanha, né? Início de campanha, não tão início assim, né? Porque a gente já está completando daqui a pouco um mês de campanha, dia 16 completa um mês de campanha, mas a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela tem sido, sim, de fato, mais discreta com relação ao Ricardo Nunes. Mas a gente aqui nos bastidores, né, tem recebido já algumas informações de que Bolsonaro tem já auxiliado um pouco o Ricardo Nunes nesse momento de campanha. Acho que um grande exemplo aí do que foi esse 7 de setembro, né, esse evento, trouxe aí Bolsonaro contra Marçal de uma forma um pouco mais evidente, né? O Metrópolis noticiou isso, por causa, inclusive, de uma bandeira, na coluna do Guilherme Amado, salvo engano, no Metrópolis, chegou a falar sobre essa questão dessa bandeira, que falava que Bolsonaro tinha começado e parado, e que Marçal era o futuro, né? Trazia essa provocação aí. Enfim, isso gerou um incômodo no ex-presidente, e Marçal depois tentou dizer que a prefeitura é quem tinha colocado aquela bandeira ali. Isso trouxe à tona um vídeo em que um funcionário da prefeitura aparece mexendo na bandeira.
Depois a campanha de Nunes divulgou um outro vídeo que mostra que não são os funcionários que estavam mexendo na bandeira, que os funcionários só teriam tirado a bandeira ali do lugar para passar. E tudo isso, enfim, né, todo esse desgaste que tem acontecido aí entre Bolsonaro e Marçal, que não é o candidato oficial de Bolsonaro, lembrando, né, o candidato oficial de Bolsonaro é Nunes, tem mostrado, eu acho que Bolsonaro está disposto, mais disposto agora a ajudar Nunes, tem se sentido um pouco incomodado aí com a entrada de Marçal dentro do seu eleitorado. Mas a gente já viu também Bolsonaro criticando Nunes, então é um jogo complexo, eu diria, viu, Neila, na política paulistana nesse momento. Olha, não é só a política paulistana que é complexa, não, viu? Esse xadrez acontece aqui em Brasília também. Agradeço, obrigada, Jéssica Bernardo, pela participação aqui com a gente. Continue acompanhando a corrida eleitoral para voltar e contar novidade aqui no Boletim. Obrigada. Pode deixar, até a próxima. Tchau, tchau. Olha, a sabatina da candidata Tabata Amaral é a primeira de uma série de entrevistas feitas pelo Metrópolis com os 5 principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. As entrevistas serão publicadas entre os dias 10 e 20 deste mês. A Jéssica, que acabou de falar com a gente lá de São Paulo, inclusive ela e Fábio Leite, que é o editor da sucursal lá de São Paulo, fizeram a entrevista com a Tabata, já está no nosso portal, metrópolis.com, também no nosso canal do YouTube. Corre lá e assiste a entrevista, tá bom?